A paz de Cristo, eu sou o pastor Júnior Trovão e eu estou aqui no Trovãocast. Você vai começar a assistir agora, a partir de agora, alguns entrevistados que eu vou trazer aqui no Trovãocast e com certeza você vai ser muito edificado pelos assuntos que aqui será explanado, debatido. Traremos pessoas das mais altas diversidades, né? Pessoas que têm na sua vida valores agregados, pessoas que têm experiência na vida da qual a gente vai trazer aqui e com certeza você vai ser muito edificado ao ouvir o Trovãocast. Desta feita, eu estou trazendo aqui nosso amigo, cantor, cheio do Espírito Santo, prega, canta, é uma maravilha, Deus usa poderosamente, nada mais, nada menos do que o cantor Thales Lima. Seja bem-vindo, Thales, ao Trovãocast. Pai do Senhor, meu pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Quero louvar a Deus junto com vocês aqui hoje, poder estar aqui, podendo partilhar de pensamentos, compartilhar da gente de crescentes, de ideias, de pensamentos que eu creio que será muito edificante para a nossa vida e agregará valores para nós. Com certeza, isso aí. E também está aqui ao meu lado, ele não é novidade para ninguém, é meu amigo, é meu irmão, é o que reclina no meu peito, como eu sempre falo, meu amigo, somos saímos da mesma placenta. E eu não poderia dar início ao Trovãocast se não trouxesse ele, seria uma injustiça da minha parte. Está aqui meu amigo Albert de Souza, pastor Albert de Souza, pregador do Evangelho, cheio do Espírito Santo. Albert, seja bem-vindo ao Trovãocast. É um prazer estar aqui, uma honra. Fiquei feliz de poder participar desse primeiro Trovãocast com o senhor e acredito que esse Trovãocast vai dar o que falar nesse Rio de Janeiro. Estou feliz de estar aqui com vocês, o senhor, com o Thales Lima, vai ser forte. Thales, você é servo do Deus vivo e como servo de Deus, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quanto tempo no Evangelho? É de berço? Viveu uma vida no mundão? Voltou ou sempre foi criado no Evangelho e está até hoje? Nascido e criado no Evangelho, desde sempre, né? Nunca tive prazer, graças a Deus eu tenho muito prazer no altar, muito prazer em fazer parte do altar, né? Eu me completo no altar e não é algo... Eu penso que é uma filosofia que eu tirei para minha vida, quando, na verdade, eu não fui criado no Evangelho, eu me criei no Evangelho, né? Eu me criei. Meus pais... Minha mãe, não sou filho de pastor, não sou filho de irmã de ciclo de oração. Meu irmão mais velho, que levava a gente já com 1 ano de idade, 1 ano e meio de idade, já caminhava com ele para a obra do Senhor. E com 8 anos para 9 anos de idade, eu comecei a ir sozinho. Já fazia parte de departamento infantil, já fazia parte de coral da igreja, aquela coisa toda. Só que, muito novo, eu comecei a ir sozinho. Com 13 anos, comecei a pregar a palavra. Nunca mais parei. E hoje a projeção que Deus me deu, fez em janeiro agora deste ano de 2026, 3 anos cantando, né? Louvando ao Senhor, mas eu tenho, dentro da itinerância como um todo, eu já tenho 18 anos ministrando a palavra. Nunca me desviei, nunca saí, porque eu nunca tive prazer, eu não tenho prazer nas coisas lá de fora. Eu vejo pessoas que estão no meio evangélico, assim, nos altares, né? E tem ainda aquele prazer das coisas, acha graça nas coisas lá de fora. Eu acho graça nas coisas daqui de dentro. Eu gosto muito do altar, eu gosto muito de ouvir a palavra, eu acho que aquela atmosfera da igreja é uma atmosfera que me atrai. Aquela filosofia ali é uma filosofia que eu tenho para a minha vida. Isso eu não estou falando de santidade, ser melhor do que alguém, de nada disso. Eu estou falando porque é o que eu gosto, é o que eu tenho prazer. O meu prazer é estar ali. Tem gente que tem prazer em beber, em fumar, em usar droga. O meu prazer é estar ali no altar. Então eu me achei ali... E é onde eu levo minha vida. Nunca me desviei, nunca saí do altar. Hoje tenho o prazer de louvar a Deus, junto com a minha família, casado já há 10 anos. E criar meu filho também nos mesmos caminhos que o meu, para mim é uma alegria. Meu filho Benjamin tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora em maio. E eu caminho e minha família, minha base de oração, minha esposa é minha base de oração. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Glória a Deus. E é interessante que eu vejo como Deus te usa, a maneira como Deus te usa. E às vezes as pessoas, quando vê um pregador, um cantor muito usado, acha que por ele ter sido do mundão, ter levado uma vida torpe, uma vida no tráfico, outro no assalto, na prostituição, na vida que levava, acha que Deus tem por obrigação usar um camarada desse, ou pensa que ele é usado justamente por causa do passado que ele teve e Deus usa de uma maneira grandiosa. Quando na verdade não é bem assim, você nunca conheceu o mundão, nunca foi do tráfico de drogas, nunca viveu na vida errada e Deus te usa numa proporção extraordinária. Qual é o segredo
ô Thales, para ter uma vida tão cheia do Espírito Santo? Porque não é só cantar. A gente Sim. sabe quando é apenas a técnica e a gente sabe Uhum. quando a técnica está associada também à presença de Deus, a uma completude, né? Entre os dois, entre você estudar para cantar, ter uma técnica vocal, mas a graça a gente vê que é nítido na sua vida. Qual é o segredo? Para mim, o segredo de hoje é você traçar caminhos na obra do Senhor e fazer tudo que a gente faz, né? Por misericórdia e graça, obviamente, é a paciência, a resistência, a paciência, a resiliência, é compreender que o tempo certo quem determina é Deus, que muita coisa Deus não vai te responder, Deus não responde, tem coisa que Deus só faz, né? Assim como ele cerrou a madre da Ana, ele cerra e não fala nada. Ele cerra e não fica dando satisfação. Ele vai lá, cerrou e tchau, e depois eu volto aqui pra gente ver o que a gente faz. Né? Que a gente fala muito que Samuel é o filho da promessa, mas Samuel não é filho de promessa nenhuma, porque não teve promessa. Sim. Qual foi a promessa? Não teve promessa. Deus cerra, porque ele cerra por um tempo, e eu entendi que tudo na minha vida foi dentro do tempo que ele determinou. E é sobre isso, é sobre você ter a compreensão de entender que no tempo certo ele vai te dar a projeção certa, o caminho certo. É você ter muita paciência. Hoje, na obra do Senhor, o grande segredo é paciência. Paciência em lidar com pessoas, paciência em lidar com gente, paciência em lidar com todo tipo de temperamento, com todo tipo de personalidade. Hoje a gente lidar com muita personalidade. Sim. A gente lidar com muita gente que foi até assim um pouco do que o senhor ministrou hoje pela manhã, e é basicamente isso, é você entender que tem pessoas que elas estão ali, você sabe, e você tem que saber lidar. Você tem que saber lidar com gente que quer trapacear, com gente que não tem um caráter formado, não tem um caráter bom, não tem um caráter qualificado para aquilo ali, mas você tem que saber lidar com ela. Então, eu acho que o grande segredo hoje do evangelho como um todo, né, da obra em si que a gente exerce, é a paciência. Tem que ter muita paciência, você tem que ter paciência, você tem que ter resistência, você tem que ter resiliência, você tem que saber que vão falar de você, você tem que saber que vão... eu estava vindo para cá, eu estava conversando com um amigo, e eu estava falando exatamente isso com ele. As pancadas, elas são as melhores coisas que pode acontecer com você, porque ela vai te demonstrar situações que você ainda não conseguiu enxergar nas bases de apoio. A base de apoio ela é muito bom. Você tem ali aquela tua base de apoio que te apoia, que te aplaude, que tá contigo, a tua torcida, a tua galera. Isso é muito bom. Só que quando você toma umas certas pancadas, essas pancadas que mostram e demonstram a força que você carrega. Porque alguém tá vindo muito multado para te derrubar, para te acabar com a tua vida, e você tá ali. Você tomou a pancada, você resistiu à pancada e você viu que a pancada não valeu de nada. Só te gerou ali aquele hematoma, mas aquele hematoma também não tirou tua vida, não tirou tua paz, não tirou tua resistência, não tirou nada seu. Então a pancada, hoje, você tá apto a apanhar, é muito necessário. Então tudo isso também está atrelado à paciência. Você tem que ter E a paciência. estrutura também, né? Acaba tendo uma estrutura psicológica fortalecida, emocional. Lógico que ninguém quer ficar sendo denegrido, ninguém quer ser de verdade, ficar sendo chacotado, fazendo chacota com seu nome, Sim. Ninguém quer. Mas, na verdade, acabamos criando resistência justamente para que a gente possa suportar esses embates que vêm na vida. Outra coisa, Thales, eu vejo você também nos montes, buscando o Senhor. Acho que isso também é um fator determinante para que aquilo que você carrega até o altar de Deus transborde sobre a vida da igreja. Acho que essa vida de oração, de consagração e uma vida de jejum e de renúncia, ela é importante também para quem tem ministério, né? Ela é total importante. Hoje a gente precisa ter uma renúncia 24 horas, né? Essa consagração em si. Porque hoje tem muita gente querendo se derramar, mas se derramar do que exatamente? Se não se encheu. As pessoas hoje não se enchem mais, não procuram mais os trabalhos de consagração, não procuram mais estar nos ambientes de oração, não procuram mais ter essa busca para que possa de fato se derramar. Eu sempre falo muito isso, pastor Júnior, que a galera de hoje é uma galera que ela não tem muita direção. Ela não tem direção. Ela não sabe, ela não tem uma direção para ela e ela também não tem uma direção para ninguém. A filha, a escrava na casa do Naamã, ela é alguém que está escrava dentro ali daquele ambiente da Síria, só que ela sabe uma direção. Ela tem uma direção. Sabe quem é o Deus dela? Vai no profeta. Tem um profeta em Samaria. Ela carrega com ela uma direção. Sim. E interessante também que
falar isso aqui para vocês é até uma burrice da minha parte, mas só para a gente construir um pensamento, ela tem uma direção dali, olhar e falar assim, ó, vai para lá porque lá tem um profeta. E ele resolve essa lepra aí, ele resolve esse problema. Só que ela nunca tinha visto ele resolver nada. Ela nunca tinha visto ele, porque não tinha no histórico dele, no currículo dele, nenhum tipo de cura de lepra. Eliseu nunca tinha curado ninguém de lepra, mas ela falou assim, vai para lá. Porque ela crê tanto no ambiente dela, ela sabe direcionar, ela sabe apontar. Alguém que tem uma direção. Hoje a nossa galera não tem direção. Porque para você ter direção, você tem que caminhar por lugares. Você tem que ir em lugares. Ó, vai ali tem uma oração boa, ali tem uma busca boa, ali tem uma oração boa, ali tem um negócio bom. É que hoje, esses ambientes de busca, ele não tem holofote, ele não tem luz acesa. Esses ambientes de busca, ele só tem ali a oração mesmo, a busca. Não é para aparecer, é para buscar. E hoje a nossa galera não tem interesse. É só quem tem sede, né? É só quem tem sede. Hoje a nossa galera não tem interesse de estar nesses ambientes. Ô, Thales, uma das coisas que eu fico observando também, usando um texto bíblico, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sim. A palavra jaz é estar e não ser. Sim. Então, o mundo está, mas não é do maligno. Eu acho que essa visão do texto de entender que o mundo está, o sistema está no maligno, mas o mundo não é do maligno. Tanto que a Bíblia diz que não só o mundo, mas as pessoas, Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, todos que nele habitam, pertencem ao Senhor nosso Deus. Então, a terra não é de Satanás, os seres humanos não é do diabo, tudo pertence a Deus. Então, costumamos atribuir ao diabo algumas coisas que não são dele. Inclusive, assim como pegamos esse texto, muitos pegam o texto e deturpam o que o texto realmente quer dizer, assim também outras coisas as pessoas atrelam a possessão de Satanás. Um dos grandes exemplos disso é a própria política. Pegaram os crentes, principalmente nós cristãos, boa parte dos cristãos, pegaram a política e atribuíram a política ao diabo, que a política é do diabo. Na sua visão, como cristão, a política pertence ao diabo, é do diabo? A origem da política, quem criou foi o diabo, é Deus? Na minha concepção, na origem da política, ela não foi criada por Satanás, até porque a política ela é uma condição de ordem. Satanás não trabalha com ordem, ele trabalha com desordem. Sim. Então, se a política ela foi gerada para uma questão de constituição de ordem, ela não é uma visão diabólica, ela é uma visão que parte daquilo que é ordenado. Ela parte de uma visão daquilo que é para o bem-estar. Uma vez que ela foi constituída, certamente Satanás ele tem a sua entrada. Porque a gente tem na nossa mentalidade que Satanás ele não entra em ambientes, ele entra onde ele quer. Lá em Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, quando Jesus vai ser tentado no deserto, o texto diz que ele transporta Jesus para o pináculo do templo, ele entra na cidade santa. A cidade é santa e Satanás tem entrada e saída e ainda leva quem ele quer lá para dentro. Então, a gente tem que ter uma concepção de que a política em si, ela não é do diabo. Existem pessoas que estão lá dentro, sim, que são malignas. Só que voltamos àquilo que foi ministrado hoje sobre nossas vidas, que o joio ele vai ter que crescer no meio do trigo, vai ter que ter o trigo, vai ter que ter o joio. Tem toda essa condição. Hoje, na verdade, essa condição política ela é uma condição de ignorância de muita gente do nosso meio que fala que é uma questão que nós não devemos estar, que nós não devemos participar, que nós não devemos ter nenhum tipo de associação, quando na verdade todos têm. Só que a declaração pública sobre isso que é o problema. As pessoas não se declaram dentro daquilo porque sabem que lá dentro sim é um lugar de negociações. Só que uma vez que você tem um caráter estabelecido por Deus, nada disso vai alterar. Hoje é necessário que nós se posicionamos dentro desse cenário para que a gente possa ainda dar continuidade àquilo que nós acreditamos. Eu sei que o Senhor não vai passar para os seus filhos, nem para os seus netos, o mesmo evangelho puro que o Senhor recebeu. Sim. O evangelho já está deturpado, muitas coisas já foram mexidas. O evangelho que nós recebemos foi um evangelho muito puro. Então, imagina-se que nós cruzemos os nossos braços dentro desse cenário. Isso vai se tornar muito mais poluído. E o que a gente vai deixar é algo mais poluído ainda para aqueles que virão. E se a gente não se posicionar o quanto antes, se nós não se posicionarmos hoje, se nós não nos posicionarmos agora, a gente terá um grande problema pela frente. E com certeza, ontem eu estava conversando com um determinado pastor, uma determinada da igreja, e ele foi falar um pouco sobre a questão política aos seus filhos, e ele disse à mesa, minha filha falou diante de mim dizendo,
o que nós vivemos hoje é culpa da sua geração. Nós estamos colhendo, olhou para o pai dela e disse, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo é culpa da sua geração. A sua geração escolheu e nós estamos colhendo o fruto da vossa geração. Meu Deus. Ou seja, e assim vai ser sucessivamente. A nossa geração, ela vai colher o fruto da nossa escolha, a próxima geração. Nem que seja daqui a 10, 20 anos, mas ela colherá o fruto das nossas escolhas. E a gente precisa entender isso de forma consciente. Hoje, muitos passaram a política para a mão de Satanás, quando, na verdade, a política, como você bem afirmou, ela é bíblica. Sim. O sistema político quem criou foi Deus. O próprio sistema dos reis é um sistema político, é uma arte de governar. O sistema monárquico foi estabelecido por Deus, embora Deus permitiu que Deus era que governava Israel, mas você observa que mesmo Deus governando Israel, você observa que o sistema político já existia, porque Deus agia de forma teocrática. Deus governava Israel. Só que Israel vai até Samuel e diz, olha, se todo mundo tem um rei, por que nós não temos? Sim. Então você vê que naquele contexto... Observamos que o povo de Bazã tem Teódrio como rei. Você observa que naquele período o sistema político já existia. Então é de Deus, porque a única coisa que Deus atribui ao diabo é a mentira. Sim. É a única coisa. João 8,44. Não se tem outra coisa. Então o restante foi Deus que criou. Nós temos que, de fato, como você mesmo disse, temos que entender, abrir nosso entendimento, porque acredito que hoje a maior arma de libertação de um povo é o conhecimento. Sim. Se o povo conhecer, ele não vai ser escravo de ninguém. Eu vi uma frase muito interessante que dizia assim, o nosso povo precisa de lei. Ele terminava de leitura. Porque a leitura ela é libertadora, transformadora, e ninguém se torna escravo de ninguém quando se tem conhecimento de uma causa. Meu Deus. É verdade. Então, eu fico muito feliz em poder estar com você aqui e saber que mesmo você sendo um homem do altar, louvando o Senhor, viajando muito, é um homem que não se ausenta das suas obrigações como cidadão. Sim. Você entende esse lado cidadão, e até Jesus foi. Quando Jesus mandou Pedro pegar o peixe, a moeda na boca do peixe, Pedro, pega lá. Você vai encontrar 2 moedas. Ao pegar, pega uma para mim, uma para você, e dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus foi mestre, profeta, sacerdote, mas também foi cidadão. Sim. Jesus, como cidadão, pagou imposto. Sim. Mandou pegar o peixe. Então a gente não pode se ausentar da nossa cidadania, que ainda aqui temos a cidadania celeste, mas temos também a nossa cidadania terrestre. O senhor tem a concepção de que pessoas hoje do nosso meio, jovens, assim como eu tenho 33 anos, o senhor acha que os nossos influenciadores, pessoas que estão no nosso meio, que ganharam uma projeção de nome, uma projeção de seguidores, etc. O senhor acha que é um dever nosso se posicionar politicamente? Sim, eu acho que hoje seja inclusive até os adolescentes hoje que estão naquela fase aí dos 15 a 16 Sim. anos, e isso até é bom se comentar, eu acho que até eles, Thales, até eles têm que entender que hoje eles podem também, eles podem definir o futuro de uma nação. Meu filho tem 16 anos, falou, pai, tô tirando meu título, porque eu quero votar. Então meu filho agora vai assumir um papel de cidadão, vai votar com 16 anos. Ele tirou o seu título, na verdade, com 15 anos ele já pensava, ele poderia ter tirado, e com 16 ele já teria o título, e agora pode votar nessa eleição agora. Então, ele está pensando no futuro do país. Mesmo sendo jovem, ele está pensando no futuro do seu país, até porque eu digo sempre para ele, filho, nós iremos colher os frutos das nossas decisões. Então, eu acho que jovens, adolescentes de 15, 16 anos, que por 16 anos você pode votar, você pode ter seu título, jovem como você, 31 anos, é importantíssimo. Não se ausentar da política, não se esquivar da política, até porque é ela que rege sobre nós. Na minha adolescência, a política era tido como algo muito chato, né? As pessoas, não quero esse assunto não, que isso é um assunto chato. Hoje se tornou um assunto muito atual, muito pertinente, muito necessário. Necessário porque hoje o cenário político ele se movimentou, ele se modificou como um todo. Hoje um adolescente, o filho do senhor de 16 anos, ele sabe o que é um Senado Federal, ele sabe o que é os 3 poderes, ele sabe o que é o Supremo Tribunal Federal, ele sabe o que é o Senado, ele sabe o que é a Câmara Federal, então ele sabe o que é o Poder Federativo. Hoje esses jovens eles estão muito cheios de informações.
Essas informações, elas têm a parte positiva e a parte negativa, né? Ele tem a positividade dele, só que ele também tem a negatividade pelo fato de hoje, por exemplo, dentro das universidades está sendo pregado diariamente uma ideologia dentro das universidades, uma questão partidária, uma questão que se a gente não ter dentro de nossas casas, se nós não tivermos dentro de nossas casas uma voz ativa de governo, a gente perde o governo dos nossos adolescentes para nossas faculdades. Essa é a grande realidade. Só que hoje, dentro de uma lógica, né, eu percebo que muitos que hoje chegam a números, eles não querem mais tocar nesse assunto para não pesar, para não ter hater, para não ter uma questão... Ser cancelado, né? Ser cancelado, porque dependendo da forma... Hoje eu tava num pensamento meu de manhã cedo assim, eu percebi que hoje as pessoas elas estão muito ofendidas. Qualquer coisa ofende elas, né? Todo mundo, e às vezes as pessoas estão ofendidas num ambiente onde não teve ofensa. As pessoas hoje elas estão muito ofendidas. Ela se ofende, por exemplo, eu estou usando aqui coisas banais, né? Ela se ofende se você tirar a barba, ela se ofende se você não botar gravata. Hoje a galera, pelo fato da nossa exposição pública, eles acham que eles têm um domínio nosso. Então, a galera de hoje é uma galera que está muito ofendida, uma galera que tem dentro de si umas ofensas. Então, isso é o que está hoje minando dentro todo desse cenário político. Porque é uma galera que às vezes está até ofendida com a igreja, vota numa oposição pelo fato de estar ofendida com a igreja, quando na verdade a igreja não ofende ninguém. A gente tem problema interpessoal, nosso problema é de pessoas, seres humanos. Na verdade, a igreja não ofende, ela é verdadeira, né? Eu sempre digo que não se pode afrontar ninguém, mas deve se confrontar. Então, a afronta é diferente do confronto. O confronto é aquilo que faz você pensar, e a afronta é aquilo que te magoa, aquilo que vai mexer com o seu brilho, que vai diminuir você. Isso é uma afronta, é como Golias fazia com Israel, afrontava Israel. Então, a igreja precisa confrontar. Thales, esse bate-papo foi bom, mas ainda temos um outro príncipe aqui com a gente também. Temos aqui o pastor Albert de Souza. Grande Albert. E a gente está fazendo essa transição, esse bate-papo aqui entre esses dois príncipes de Deus, aqui no Trovoncast. Eu estou aqui ao meu lado também com o Albert de Souza, esse que é o pastor, servo do Deus vivo, pregador, já rodou em vários países aí pregando o evangelho de Jesus. Ainda está lá, na verdade, as pessoas pensam que tá em outros lugares aí, mas mantém a sua origem aqui em Nova Iguaçu, lá em Nova Iguaçu, né? E tá ali, continua com a mesma simplicidade, é casado, pai de filhos maravilhosos, prega o evangelho no Brasil e fora dele. Albert, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Pai. Quanto tempo de crente, quanto tempo na presença do Senhor Jesus, você já está falando desse amor? 23 anos. 2003 foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus. 23 anos. 23 anos. Casado? Casado com uma linda mulher. Eu digo por onde passo que eu orei muito e ela não orou nada. Como eu orei muito, Deus deu ela para mim. Como ela não orou nada, Deus deu eu para ela. Que ela é uma loura dos olhos azuis. Casado. Tem 2 filhos bonitos, né? Caleb, Felipe e Monique Pérez, meus branquinhos. Hoje você é itinerante, né? Sim. E como itinerante, tu tem pastor, tem igreja? Congrego ali em Nova Iguaçu, Corumbá, pastor Roberto Graciliano, Assembleia de Deus, Ministério Plenitude. Itinerante tem que ter igreja, tem que ter pastor, tem que ter comunhão, tem que fazer parte do corpo da Santa Ceia e tem que ser leal à sua igreja. Que as pessoas, na verdade, elas estão muito acostumadas com aquilo que elas veem, né? Então, se elas não veem você na sua igreja, se elas não veem você com seu pastor, acha que você não tem igreja, não tem pastor, não toma Santa Ceia, quando, na verdade, nem tudo aquilo que você deve, que as pessoas precisam, ou que as pessoas querem saber, você precisa contar. Você precisa viver. Melhor do que contar é você viver, e você também vive. E agora as pessoas estão aqui sabendo que mesmo você sendo itinerante, você tem uma igreja, você tem um pastor, toma Santa Ceia e é obediente também ao seu pastor, né? Pastor Dr. Graciliano Júnior. Isso aí, igual o pastor Isaías Coimbra falou naquele dia na mesa. Isso aqui é minha ovelha há muitos anos. Eu não me lembro a quantidade de anos que o pastor Isaías falou lá, que o senhor é ovelha dele, mas há muitos anos. E o seu pai, 70 anos. 70 anos só no ministério. E eu tenho um prazer de servir, porque há uma construção hoje de quem está pregando e que não fizeram esse caminho. Esse dia eu estava falando isso até com o Thales. As pessoas estão pregando, mas não fizeram esse caminho.
Elas não entendem o que é ir numa casa, o que é orar, o que é visitar alguém, o que é limpar banco de igreja, o que é arrumar, o que é orar, ungindo cadeira com óleo para o povo chegar, Sim. o que é sair domingo 2 horas da tarde, fazer visita até 6 horas, correr para casa, tomar banho para voltar para o culto, Sim. entende? E isso faz com que nós carregamos uma graça diferente de alguns. Eu digo que eu não sou um pregador, mas Deus me permitiu ter uma palavra de graça para transmitir para aqueles que me ouvem. E as pessoas que te veem no altar, assim, pregando cheio do Espírito Santo, a unção vem de graça, a unção precisa de um preço a ser pago, e qual é o preço que deve ser pago para que a gente obtenha? Porque a salvação é de graça, e a unção? Existe um legado. Eu ganhei um espírita para Jesus no meu bairro. Não vou falar o nome dele aqui por educação. Ele era dono de 2 centros espíritas gigantes. E ele comprava boi numa região para oferecer. E quando eu era do mundo, se eu marcasse com alguma mulher com ele, isso há 23 anos atrás, quarta e sexta ele não saía. Eu falei, por que você não sai? Ele falou assim, estou me consagrando. Eu falei, por quê? Porque eu quero o poder dos espíritos. Sim. Então a moeda de troca, Sim. ela não serve só para quem é do outro lado. Sim. Essa moeda de troca, salvação é de graça. Né? Vós sois salvos pela graça, isso não vem de Deus, não vem de vós, é dom de Deus por meio da graça. Agora, unção, ela existe uma entrega, uma busca. Essas buscas, os pilares nunca vão se mudar. Jejum, palavra, oração e vigilância. Porque tem muita gente que ora muito, mas não vigia. É Sim. como encher um saco de areia e não vigiar, ele esvazia. Então tem gente que ora muito, busca muito, mas não vigia nada com a boca. Então perde aquilo que se buscou 2, 3 dias no monte. Robert, e a gente tem visto que o seu ministério tem tido uma ascensão, eu tenho observado, não só como seu amigo, mas também como servo de Deus, que Deus tem levantado o seu ministério. Quantos países já foi, já ministrou? Por bondade de Deus, Deus me permitiu trafegar 18 estados desse Brasil e 12 países. Meu sonho. Perde um amigo, mas não perde a piada, né? Tempo inteiro. Meu sonho. Poxa, Então, eu sempre costumo dizer, né, que a gente por si só, por mérito próprio, não faria isso. Não tem como. É uma graça de Deus que repousa sobre a nossa vida. Eu acho também assim, eu acho que aquilo que você respeita, de fato, isso não é um jargão, não é um clichê, é uma verdade. Acho que é um som que você respeita, você atrai. Quantas vezes eu vi o pastor que eu estava pregando hoje na consagração dele, ele falou que ia na Redoma em Caxias. Sim. Eu ia na Redoma em Caxias, pegava as fitas, ficava assistindo. De DVD. 10 fitas de DVD, não, videocassete. Videocassete ainda. Ficava assistindo Gilmar Santos, Decaso Takayama, pastor Gesiel Gomes, Napoleão Falcão, e depois veio o pastor Marcos Feliciano, Gilmar Santos. Eu ficava assim, eu ficava maravilhado ouvindo eles pregar. Eu me lembro que quando eu assistia as fitas que às vezes um amigo meu chamava para assistir, Sim. eu falava, quando chegar no minuto 36 da pregação, você vai ver o que vai acontecer. Eu sabia tudo gravado que ia falar. Era o nosso, era aquilo Marco que eu mais amava. Feliciano. E aí hoje, passa-se os anos depois, eu tenho praticamente o WhatsApp de todos eles. Sentei, os homens que eu via no altar, naquele altar pregando, eu vejo, sento com eles e já subi naquele altar. Sim. Deus me deu a honra de pregar naquele altar desde 2013. Então, esse ano, caso eu estivesse lá, completaria 13 anos ministrando Gideões Missionários, que eu tenho uma gratidão muito grande, desde a época do pastor Cisino, ao pastor Zilmar, Miguel, Sim. ao pastor Abner, todos daquela diretoria que eu amo tanto, e os Gideões em si. Tentaram tantas vezes destruir, né? Sim. Os Gideões Missionários, não conseguiram porque é uma obra de Deus. Uma obra de Deus. Então eu louvo muito a Deus por aquele evento. E eu vou estar lá. A envergadura daquilo ali é muito absurda. Né? Gente, tudo que eu já vivi, às vezes tu já comentou lá no meu Instagram, na Europa é fácil, mas eu visitei na minha região mais de 2.000 casas, batendo de porta em porta, visitando. Eu fui marcado por muitas coisas no Evangelho, porque quem constrói de baixo passa muita dificuldade, mas tem uma coisa que me marcou. Eu sei que eu posso contar aqui, você pode não gostar, mas eu vou contar. Eu vivi algumas trajetórias diferentes da minha vida, mas o que mais me marcou na minha vida, no Evangelho como ser humano, foi o dia que eu quebrei o meu pé em Pompano Beach.
era o dia de eu voltar dos Estados Unidos para cá, e coincidia da gente estar junto lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos e eu não tinha o que fazer, eu falei, o que eu faço agora com o pé quebrado? E eu fiquei 34 dias na sua casa. E um dia eu estava no sofá chorando, você falou, por que você está chorando assim? Eu falei, estou preocupado com os meus filhos, como é que vai ser para eles nesses meses, como é que vai ser? E você falou assim, meu amigo, nós vamos estar juntos, seus filhos vão ter socorro, sua esposa também. E durante 10 meses, eu me lembro que eu voltei para casa, e era uma terça-feira e você estava no avião, com destino ao Rio de Janeiro, aquele jargão que eu fiquei escrevendo, já no Pássaro de Ferro. Eu liguei, Luciana, o Júnior tá vindo pro Rio terça-feira, ele não prega terça, ele prega segunda, ele só prega de quinta em diante, é o dia que você falou, só que agora é a hora dele ficar com um amigo. E tu bateu lá com o amarelão do seu felizardo, e eu fui mancando pra lá. Aí você falei assim, eu vou te dar trabalho. Ele falou, você é bom pra ajudar, mas agora a gente vai estar junto, mesmo com o seu pé quebrado. Eu percebi que eu não era alguém só para servir. Agora eu estava sendo servido por um dos maiores pregadores, porque eu não posso confundir nossa amizade com aquilo que Deus te entregou, né? E você hoje é um dos maiores pregadores desse Brasil, e eu sendo cuidado por um dos maiores pregadores e saber que eu estava sendo cuidado por você. Isso marcou minha vida. Aí também, a gente, na verdade, como amigo, a gente não faz mais do que a nossa obrigação, cuidar de um amigo. Mas quando ele saiu lá de casa, Thales, ele ficou um mês lá em casa cuidando dele. Eu me lembro quando ele foi embora, assim, ele ficou um vazio, cara, lá em casa. Deixou um vazio na geladeira, deixou um vazio no armário. Um vazio todo. Você está falando de igreja. Eu não acredito que igreja precisa de defensor nenhum e de político nenhum. A igreja de Jesus Cristo, ela não precisa, porque lá em Antioquia, quando surge a palavra igreja a primeira vez, ela é acusada de ter queimado o livro por Roma, e ela não precisa de defensor. Só que a igreja CNPJ, a igreja homem, ela precisa de homens que estejam na nossa frente para trabalhar sobre as leis. Sim. Porque em 2022 as igrejas fecharam por causa de lei. E se houvesse uma lei que mantesse elas abertas, o que mais ajudou a pessoa em depressão foi a igreja orando. Sim. Igreja aconselhando. Então, infelizmente, eles estão querendo polarizar e calar a igreja, porque a igreja entendeu que o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. E a igreja se acordou para esse cenário. Eles estão agora criando lei para calar a igreja. E nós precisamos de homens como o senhor, lá, como o senhor está pleiteando esse cargo. Nós precisamos de homens como o senhor lá, como tem Marco Feliciano e tantos outros homens e mulheres de Deus que estão lá lutando em favor e sendo defensores da causa de Jesus e trabalhando em prol da igreja CNPJ, a igreja, não só apenas CNPJ, mas também da igreja, o povo de Deus. Assim, desculpa a minha ignorância, mas hoje na nação brasileira, a população evangélica, o senhor tem esse dado de quantos somos? Evangélicos? No Brasil? 50, já está chegando a 55 milhões de evangélicos no Brasil hoje. Somos, então, mais da metade. Não, somos um terço, né? Na verdade, porque são 216 milhões de brasileiros, então somos 55 milhões, um terço aí, né, da população evangélica. Mas já decide um presidente da República, né? Então, hoje, com a nossa votação, o último presidente foi eleito com 55 milhões. Porque os relatos que eu escuto, assim, eu procuro sempre estar antenado nessas questões, porque eu acho muito interessante, muito pertinente. O que eu percebo é que hoje está tendo uma baixa muito grande nas escolas de samba, de novas passistas, novas pessoas para tocarem, porque a escola de samba em si, eu falo aqui pelo estado do Rio, né? Ela só trabalha dentro de um período, e a igreja não tira férias, a igreja trabalha o tempo inteiro. Então, eu vi muitos relatos de reclamações de pessoas que são responsáveis de escola de samba, que eles estão perdendo muito para as igrejas. As igrejas estão buscando essa galera e estão levando para tocar bateria, para tocar guitarra, para cantar na equipe de louvor. Quem falou sobre isso foi até acho que é a dona Zica. Da Portela, não foi? Ela não falou isso? Acho que é da Mangueira. Da Mangueira. Ela chegou a falar isso, ela falou que as igrejas estão acabando com o samba, né? Então percebe que hoje nós somos uma coletividade, um povo que está dominando. Na verdade, não é nem a igreja, né? Mas é o evangelho que a igreja prega, né? Que o evangelho que a igreja prega é transformador, é de Cristo, não é uma religião. O evangelho é o poder de Deus.
Então o evangelho, se o evangelho que chega no ambiente, entre aspas, e não muda a vida de alguém, não é o evangelho. É apenas uma filosofia sendo pregada, é qualquer outra coisa, mas não é o evangelho, porque o evangelho é transformador. A palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oh, glória. Então é o poder de Deus entrando em ação na vida de alguém. Aleluia. Sim. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam. Se eu entrego a minha vida para Jesus e continuo a mesma criatura de antes, não foi evangelho, foi apenas uma religião da qual eu decidi servir. Mas o evangelho é transformador. Então, o evangelho da cruz não é de alguém morto. Tu tá falando de evangelho e do evangelho da cruz. Do evangelho da cruz. No Gólgota, onde era feita a crucificação, por lei romana, os corpos tinham que ficar ali. E não era para tirar o corpo de lá. Porque por isso que ele era chamado do Monte das Caveiras. Porque ficavam vários corpos ali. Se o senador José de Arimateia não se posiciona e se o evangelho não tivesse entrado nele, ele fala, não, vão me olhar com que olhos, sou senador. Mas ele foi até o governador Pôncio Pilatos e falou... Fez um pedido para retirar Jesus da cruz. Aleluia. E o profeta Eliseu também, ele quando está na casa da Sunamita, o texto diz que ele conversa com o Geazi, né? E ele fala com o Geazi, procuramos fazer algum bem para ela, ela está agindo de tanta benevolência para a gente, chame ela. E quando a Sunamita se posiciona na porta, fala, tem alguma contenda que eu posso levar para o chefe do exército? Ou seja, meio político, o cara tinha acesso. Não, é uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas, aqui a gente não quer generalizar, mas algumas pessoas, se você se torna um político, vai se corromper. Sim. Se você está no meio deles, você vai se tornar um corrupto, você vai ser sujo como eles, então não pode ser e nem se envolver. Uhum. Aí você pega a Bíblia, você pega o Antigo Testamento, você vê os profetas entre os reis. Sim. Você vê um Eliseu entre os reis, você vê um Daniel entre os reis, você vê um Isaías entre os reis, e manteve a sua vida. Então nunca vai ser aonde você está, com quem você convive, mas quem é você. Então as pessoas precisam entender, e eu quero aproveitar aqui nesses minutos que ainda nos restam, eu quero aproveitar esse ensejo, essa audiência do Trovoncast, e dizer que a única coisa que de fato pode frear o evangelho no Brasil chama-se lei, e quem constitui as leis são as pessoas que nós colocamos para reger sobre nós. Somos nós que escolhemos deputados, somos nós que escolhemos os senadores, somos nós que escolhemos os prefeitos, o presidente da república, os governadores, somos nós, e esses homens são criadores de leis. E uma vez que as leis são criadas, elas vão reger a sociedade como um todo, principalmente quando é uma lei federal que ela de cima para baixo e todo o país tem que acatar. Aí alguém olha e diz assim, Thales, não, mas Deus está no controle. O grande problema é que eu entendo que biblicamente Deus não perde o controle de nada, mas queremos atribuir a Deus uma responsabilidade que é nossa. Sim. Atribuímos sempre a Deus uma responsabilidade que é de exclusividade nossa. É como eu disse, Deus não vota, e mesmo Deus não perdendo o controle de nada, eu não posso pregar na Coreia, o Thales não pode cantar na Coreia do Norte, o Albert não pode ir para o Afeganistão sem perder a cabeça. O Irã e a janela 10/40, onde o evangelho não pode entrar. Aí eu te pergunto, Deus perdeu o controle dessas nações? Deus não perdeu, mas a igreja não pode entrar para pregar o evangelho porque a lei não permite, e quem promulga essas leis, quem cria o projeto de lei são homens, e quem coloca esses homens lá dentro para reger sobre a nação são o povo daquela nação. Quem colocou os políticos atuais no poder foi a nação brasileira. Então nós não podemos se queixar se a economia está mal, se a educação está mal, se a saúde está mal, se a segurança está mal, se nós somos os responsáveis direto pelas nossas escolhas. Todos os povos de todas as nações, eles colherão os frutos das suas escolhas. Você e eu colhemos os frutos das nossas escolhas. Você escolheu com quem casar, você escolheu o carro que você quer comprar, que quis comprar, a casa que você vai morar, a roupa que você vai vestir. Você é responsável pelas suas escolhas. Principalmente nós, como os cristãos, queremos ausentar-se das nossas responsabilidades e atribuir a Deus uma responsabilidade que não é dele. Deus não vota, quem vai para as urnas somos nós, e nós
nós temos que, de fato, saber as escolhas que vamos fazer. Pastor, eu não sou a favor de político, de crente na política, porque vai se corromper. Nenhum cristão precisa da política para se corromper. Tem gente que, mesmo sendo cristão, se corrompe sentado no banco de um carro, quando a autoridade policial pede seu documento, pede o documento do carro, e ele diz, olha, eu tenho o documento do veículo, mas eu não tenho a minha carteira. Quantas pessoas tentaram subornar a autoridade policial, colocando dentro do documento um valor em espécie para pedir ao policial que possa aliviar a sua barra e permitir que ele vá. Tem pessoas que não precisou ir para Brasília para se corromperam dentro do seu próprio carro e ainda tentaram corromper o agente policial. Pessoas que estão dentro da sua casa, colocam o ar-condicionado no gato, são pessoas que não precisaram ir para Brasília, mas se corromperam dentro da sua própria casa. Pessoas que, quando o credor bate na porta, você talvez diz à sua filha, vai lá e fala que minha mãe não está em casa. Você se corrompeu dentro da sua casa e ainda corrompeu sua filha a mentir. Então não precisa de Brasília para se corromper, porque quem tem caráter, o caráter não muda de acordo com o ambiente, porque um homem chamado Obadias era mordomo de Acabe, era mordomo da Jezabel, a pior rainha, o pior rei, o contexto era de idolatria, todo mundo se dobrando a Baal, mas ele se manteve íntegro, porque aquele homem não se corrompeu, mesmo quase toda a nação estava sendo corrompida e estava corrompida naquele momento, por uma razão, por ele ser um cidadão público, por ele ser um funcionário do governo, ele entendia, eu sirvo a Acabe, mas eu pertenço ao Senhor. Quando você sabe a quem você serve e a quem você pertence, isso fará toda a diferença na sua vida. Esse foi o Trovãocast. Eu acabei de receber aqui Thales Lima e acabei de receber Albert de Souza. Muito obrigado. As considerações finais. Ele passa com a carreta em cima da gente e depois vai embora, né? Vontade de dar lugar aqui de correr. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, Pastor Júnior, dizer que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Eu creio que Deus vai fazer algo sobrenatural. Essa manhã eu estava falando com o Albert. Essa campanha não é uma campanha voltada a uma intenção de homens, é uma campanha espiritual. E eu creio que levantaremos dentro da nação brasileira bases de orações. Sim. É necessário que a gente ore, necessário que a gente interceda de fato. E que nós viemos entender que isso é espiritual. A ida do Senhor para lá, eu creio que o Senhor vai fazer algo. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu tenho muita fé para isso. E eu sei que será algo espiritual. É algo que vai te tirar de uma área de paz e vai te colocar totalmente numa área de guerra. Mas é uma guerra espiritual. A nossa guerra não é carnal. Porque eu creio que o Senhor vai fazer algo através de ti e por ti. E isso é promessa que o Senhor já carrega da parte de Deus. Eu quero também usar a minha oportunidade na hora do meu agradecimento para pedir para vocês, orem. Orem por quem está saindo da sua casa, largando a sua comodidade, a sua família. Pastor Júnior é alguém que tem uma agenda muito equilibrada, é alguém que está nos maiores congressos do Brasil, é alguém que hoje, dentro de qualquer motivação, de qualquer itinerante, assim como eu, queria ter uma agenda próxima, a agenda do Pastor Júnior, pelo fato de entender o que Deus fez na sua vida. E hoje sair de tudo isso para viver essa outra realidade, alguém que está te deixando de viver a paz da sua casa para se colocar na linha de tiro como alvo. Porque eu recebo alguns hate de vez em quando na minha rede social e eu vejo como que a gente precisa ter equilíbrio emocional para lidar com aquilo. Eu quero pedir para vocês que nos ouvem, vocês que estão nos escutando, orem e orem. Orem por quem está saindo do seu ambiente de paz para se colocar num ambiente de guerra. Que Deus te abençoe muito. Pastor Júnior sabe que pode contar comigo. Amém, e nós estamos juntos sempre. Tá? Obrigado. Esse aí é Thales Lima, que esteve conosco, um dos cantores mais abençoados da nação brasileira, cheio do Espírito Santo. Albert de Souza, servo do Deus vivo, cheio de Deus. Suas considerações finais aqui no Trovãocast. Agradecer por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Do lado de duas grandes pessoas, Thales e Pastor Júnior Trovão. Amém. Dizer que nessa nova empreitada sua nós vamos estar juntos, mas Josué perdeu uma batalha que ele nunca esperou. Era um povo que tinha apenas 3.000 pessoas, o povo de Ai. O texto diz que deixando ele de consultar o Senhor, ou seja, deixando ele de orar. O povo, ele ganhou inúmeras batalhas com um povo muito maior e perdeu com um povo menor, para um povo menor.
porque deixou de consultar o Senhor. Ali ficou claro que ele perdeu aquela batalha porque deixou de orar. Se ele orasse, ele descobriria que havia pecados escondidos, taças de Acã escondido na barraca, na cabana. E isso fez com que ele fosse perder essa batalha. Então, sua batalha já está ganha. Deus falou para Josué, eu tenho dado na tua mão Jericó. Só que era necessário ele dar as voltas na cidade de Jericó. E fazer coisas que aos homens são estranhas. Gritar e tocar buzina. Como é que você ganha a guerra sem poder bélico? Mas gritando e tocando buzina. Porque ele estava fazendo o que Deus mandou. Porque às vezes fazer o que Deus mandou parece ser estranho. Mas como ele tinha direção debaixo de oração, ele fazia o que Deus mandou. Quando ele fez um caminho sem consultar Deus, ele perdeu. Então, Deus já deu na tua mão Jericó. Só vai e tome posse. Não deixe de consultar o Senhor. Dependa dele do início ao fim. E a vitória vai ser sua, vai ser nossa. Querendo Deus em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Olha, esse foi o nosso Trovãocast, é a nossa primeira edição do Trovãocast. Com certeza virá muitas outras entrevistas e você vai ficar antenado, aguarde, porque tem muita novidade, tem muitos príncipes de Deus, princesas de Deus que estarão aqui conosco e você vai certamente ser muito edificado. Obrigado por ter nos acompanhado. Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo Trovãocast.